Vamos repercutir um assunto de grande repercussão dos últimos meses. Vamos trazer esse caso aqui sobre o laudo pericial, gente. Sobre a explosão no bairro Shopping Park em setembro deste ano. Lembra? Esse laudo revela o que teria causado a tragédia que tirou a vida de uma jovem de 22 anos, a Daniele. Vamos voltar a falar com a Carol? A Carol tem mais informações pra gente? Carolina Barros, minha amiga, diga lá, o que concluiu esse laudo pericial, hein? Pois é, Lúcio, um caso que chamou muitíssima atenção aqui em toda a região, né? O laudo da perícia informou que a panela que estava sobre o fogão, o líquido dela vazou, apagou a chama do fogão, com isso o gás foi vazando no apartamento 401 até se acumular e causar essa explosão, que aconteceu no dia 16 de setembro. O laudo ainda afirma que não há um risco iminente de colapso total ou parcial desse apartamento, mas recomenda que ele fique interditado até o fim de todas as análises e também o fim da elaboração de um projeto de reparos que precisa ser feito lá no apartamento. No mês de outubro, a Defesa Civil autorizou o início das obras naqueles outros apartamentos. Lembra que todo o bloco foi interditado após aquela explosão. Então, a Defesa Civil autorizou o início das obras naqueles apartamentos que foram liberados pelo laudo. A família da Daniele Silvestre informou ao condomínio que irá fazer uma perícia independente no apartamento onde houve a explosão e a Daniele infelizmente morreu. Eles vão fazer esse laudo e nenhuma intervenção então pode ser feita lá no local atingido. Os moradores dos demais apartamentos do bloco, eles continuam ainda fora de casa. Até o momento não há qualquer previsão de quando eles poderão retornar às suas unidades de moradia. Olha, a responsabilidade pelos custos, essa é uma grande dúvida. Das reformas, né, os custos das reformas ainda serão definidos judicialmente. O condomínio acionou uma seguradora e eles aguardam então a análise do caso que vai indicar quem deve arcar com os prejuízos. Se é o seguro, se é o próprio condomínio ou se é alguma parte que eventualmente possa ser responsabilizada. A resposta da seguradora deve ocorrer em até 20 dias. Bom, lembrando aqui da morte da Daniele Silvestre, né, uma jovem de apenas 22 anos, ela ficou 17 dias internada no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Ela teve praticamente 90% do corpo queimados e ela morreu no dia 3 de outubro, lembrando que foi no dia 16 de setembro essa tragédia. O impacto arrancou parte do teto do imóvel, danificou quase todas as unidades daquele bloco que precisou ser esvaziado ali naquele momento. Nós chegamos inclusive a conversar com alguns moradores que falaram daquele barulho muito grande da explosão e eles disseram que inclusive por volta do meio-dia, eles haviam recebido uma mensagem do condomínio, da síndica do condomínio, informando sobre um vazamento de gás. Segundo a Defesa Civil, todos os móveis, roupas, eletrodomésticos, tudo foi consumido pelas chamas. Os laudos de vistoria do Corpo de Bombeiros sobre a rede de gás do condomínio, todos os laudos estavam em dia. Os moradores relataram então sobre esse aviso que eles receberam desse vazamento de gás cerca de 45 minutos antes da explosão, mas a Daniele não chegou a ver a mensagem, infelizmente, e ela teria acendido a chama que provocou então aquela grande explosão. O acidente, né, após o acidente, os vizinhos a socorreram, levaram até a unidade de atendimento integrado do bairro São Jorge e ela foi transferida para a UFO, mas infelizmente não resistiu. A gente aguarda os próximos passos para trazer aqui no Cidade Alerta Minas. Lúcio. Tá certo, Carol. Obrigado pelas informações. Eu lembro a época, inclusive, essa moça teve o corpo 90% queimado em média, quando estava sendo socorrida. Ela disse para o rapaz que estava levando ela, que mora no condomínio, olha, tira meus gatinhos que eles estão feridos lá também. Ela fez esse comentário. Eu lembro que foi forte o depoimento. Agora, a situação tinha também a hipótese de que a jovem estaria dormindo, descansando, quando houve ali, quando tudo aconteceu, o vazamento de gás, havia aquela possibilidade de ela ter acendido uma luz e ter causado a explosão. Então, uma situação bem complicada, a gente lamenta demais, né? Uma jovem com tudo pela frente, de repente se envolve aí numa situação dessa. O apartamento dela segue interditado e a gente quer saber também o que vai dar esse resultado da perícia particular, porque a família quer entender o que de fato aconteceu dentro do apartamento quando essa moça, então, morreu aí de maneira muito triste. A gente só lamenta, então. Estamos acompanhando, tá certo?